Eu não achei que o Atlético no segundo tempo jogou melhor que o Santos. Eu achei que o Atlético jogou por um período de 25 a 30 minutos. Ele trocou golpes com o Santos, mas longe daquilo que apresentou no jogo da Copa do Brasil. Nível de concentração muito abaixo. O setor do Atlético, que era até então muito elogiado, que é o setor defensivo. Os zagueiros ontem assistindo, sabe? Os caras não abriam um compasso, sabe? Pra tentar tomar bola, batendo cabeça. O Vitor disperso, tendo né? que participar o tempo todo do jogo. Toda hora essa bola tava no gol do Atlético, sabe? A defesa bem abaixo do que a gente viu na quarta-feira. E pra mim isso tem relação com o nível de concentração, e não poderia ter, porque o Atlético defendia a vice-liderança de uma competição em que ele está muito bem, e obviamente se é vice-líder não pode falar que tá mal, mas eu achei um futebol muito, muito abaixo do que poderia apresentar. Aí vamos falar sobre cansaço, o Santos trocou algumas peças, o Atlético jogou com a mesma base e tal, mas olha, muito, muito abaixo do que poderia demonstrar. E aí o prejuízo pode ficar maior, porque agora torna-se, e não, mesmo a gente evitando de falar em obrigação aqui, mas torna-se meio que uma obrigação o Atlético ter que vencer o São Paulo. Sistema defensivo, para mim, o melhor em campo ontem foi exatamente o Patrick, né? E também passa pelo que uma qualidade do Sampaoli, o Everton. Ele viu e parece que aprendeu com a eliminação, né? Deu uma anulada no Ceará, deu uma anulada no Casares. Aí você fala, mas eles também não jogaram. Alguma coisa por mérito do Sampaoli, do time do Santos, que conseguiu anular essa válvula de escape do Atlético, tanto do Ceará quanto do Casares, como também do próprio time do Atlético, onde o nível de concentração, de entrega, de intensidade foi outro. Parecia que era um time no Pacaembu e outro time na Vila. Aquela coisa de ficar esperando, primeiro tempo morno, aquela coisa de ficar lá atrás de novo, esperando um erro do Santos. Quando no Pacaembu, marcando a saída de bola do Santos. Ontem na Vila, todo mundo atrás da linha do meio campo, voltando demais, parece aquele jogo de ressaca, de preguiça mesmo, sendo que tá lá na vice-liderança e merecia, o time do Atlético merecia tá mais intenso e mais, com uma entrega melhor. O VAR, na minha opinião, acertou. Aliás, um pênalti que ninguém viu, o árbitro não viu, campo, os jogadores do Santos não viram, os jogadores do Atlético não viram, mas existiu. Pegou na ponta do dedo a bola, né? Estranho pra caramba. Foi na ponta do dedo, mas né? Pegou, né? Mas foi pênalti. É que não existe pênalti ou pênalti, como diria Milton Neves, né? Pênalti é pênalti. O VAR tá aí pra isso, gente. Se fosse o contrário, estaríamos aqui cobrando a mesma coisa. A boa partida aí. Agora o que chamou a atenção foi isso que você falou, né? Ninguém viu o pênalti, nem árbitros, jogadores em campo, ninguém. E o VAR foi lá e mostrou. É que... Tá ali pra isso. A coisa passou despercebido para todo mundo, menos para o VAR. A fase, desculpa, Pan, só a fase passou ali, acho que quem tá na tela da live tá acompanhando aquela cabeçada, queima-roupa ali do Ricardo Oliveira. A fase do centroavante, quando ela é ruim, ela é impressionante, né? Uma cabeçada queima-roupa ali, o Everson consegue pegar. Eu até comentava com um amigo ontem que eu tava vendo o jogo, falava, se fosse o Alejandro ali, ele faria o gol. Mas não tô por causa do jogador, né? Porque o Alejandro é melhor. Não, é por causa da fase. É porque a bola bate no Alejandro e entra, né? A fase dele tá assim. Então, aquela cabeçada ali, se fosse o Alejandro, a bola teria entrado. E o Atlético, depois que ele fez esse gol, que diminuiu, foi pra cima, criou chances, e é aquela coisa do futebol que quando você toma um golpe e vai pras cordas, você não consegue reagir mais, né? Depois do terceiro gol ali, o Atlético se entregou e teve 2 chances do Santos ainda de ampliar o placar. Logo depois que fez o terceiro gol com o Sanches, o Santos poderia ter feito mais 2 gols, o que faria um placar bem elástico ontem lá na Vila Belmiro. Mas o próprio Atlético, depois do gol do Alejandro, o Atlético teve pelo menos 2 grandes oportunidades de empatar o jogo e acabou não empatando. A partida de ontem, esse Santos e Atlético da Vila Belmiro, me lembrou demais Grêmio e Atlético lá em Porto Alegre. Bem parecido. No primeiro tempo, parecidíssimo, o Atlético um time absolutamente covarde, apenas se defendendo e se defendendo mal. Você se lembra quando a gente comentou esse jogo Atlético e Grêmio, que uma coisa é você recuar suas linhas e se defender e não dar oportunidade ao adversário. Outra coisa é você recuar suas linhas, se defender, não incomodar o adversário e deixar com que o adversário crie inúmeras oportunidades. E foi o que aconteceu em Porto Alegre contra o Grêmio e se repetiu
na Vila Belmiro contra o Santos. O Atlético segue um time que oscila muito. É a característica de um time que não está pronto, que está em início de trabalho, e está mesmo. São 2 meses de Rodrigo Santana, e se o Rodrigo Santana não for o treinador depois da Copa América, será um outro início de trabalho, né? A gente tem que sempre lembrar isso. E se o Rodrigo Santana não for o treinador do Atlético até o final do ano, nós teremos um outro início de trabalho no Atlético. Então ainda é início de trabalho, não é time pronto. Oscilar é normal quando os times, os clubes, as equipes estão em início de trabalho. Eu só não gosto da desculpa do Rodrigo Santana. Primeiro, dizer que o time jogou bem. Não jogou. Não jogou mesmo. E no segundo tempo o Atlético melhorou porque o Santos estava com 2-0 no placar, gente. É natural, um time que tá 2-0 no placar, ele dá uma recuada, o adversário cresce. Não foi o Atlético que melhorou porque passou a jogar bem. Não, o Santos deu uma relaxada porque tava 2-0 no placar. Isso é absolutamente normal. Principalmente no futebol brasileiro, né? Porque no europeu o time faz 2-0, ele vai buscar o terceiro. Aqui não. Aqui ele relaxa. E dizer que o time jogou bem, e a desculpa do cansaço, ela me incomoda mais do que qualquer outra. E essa desculpa foi utilizada pelo Rodrigo, é utilizada pelo Mano. Não, porque jogamos com muita intensidade no meio da semana e a equipe sentiu, mas o adversário era o mesmo do meio de semana. O Santos não teve intensidade. Com muita intensidade. Não teve, mas mudou 3 peças. E daí? Mudasse você também 3 peças, já que sabe que o time não ia render, como por conta da intensidade do jogo do meio de semana. Então isso não é desculpa, tem que trabalhar. A obrigação que você fala, Everton, que a gente não gosta dessa palavra, ela é em função da tabela. O Atlético já perdeu a posição para o próprio Santos, e se não soma 3 pontos na quinta contra o São Paulo, vai perder mais posições e vai para a parada da Copa América numa colocação bem pior do que a que ocupa hoje. Então, em termos de tabela, passa a ser uma obrigação. E até quinta-feira, vai dar tempo do time recuperar fisicamente? A gente vai poder cobrar a intensidade? Porque vai precisar. Por pior que esteja o São Paulo, é um grande time, tem peças de qualidade, tem um grande treinador e vai dificultar o jogo do Atlético. Então fica aí esse ponto de interrogação. Me incomoda essas desculpas da parte física, que houve muita entrega no jogo passado. Então vocês têm que ter uma criatividade para isso acabar. Porque o segundo semestre, se eu não estiver enganado, vai ser de jogo domingo e quarta, quase que todo. E das competições um pouco 3 mais competições. 3 competições e jogos domingo e quarta. E é interessante o Atlético, vocês falaram sobre essa obrigação, porque pode, por que não, recuperar essa vice-liderança e terminar essa primeira parte. Vai. Porque o Santos pega o Corinthians, né? É um clássico lá, tudo bem, é na Vila Belmiro, mas é Santos e Corinthians. E o Atlético pega o São Paulo. Havendo um empate lá e uma vitória do Atlético aqui, ele já vai... Palmeiras joga com quem? Palmeiras e Avaí, velho. Palmeiras e Avaí. Em casa? Em casa. Em São Paulo. Em São Paulo. Pode ir com o time C que ganha. Não vai acontecer nada diferente de uma vitória. Vai surfar em cima da Avaí. Analisando só o resultado, eu concordo com a postura que faltou, concordo com o que o Panzi disse, que incomoda realmente essa postura do Atlético fora de casa, mas analisando só o resultado, a derrota normal, né? Absolutamente normal. A Vila Belmiro, perder pro Santos, teoricamente é normal, não é nenhum absurdo. Mas é a famosa análise de resultado ou desempenho. Se tivesse perdido, como jogou o segundo tempo. Isso. Se tivesse o jogo inteiro como foi o segundo tempo, perdeu ali na trocação, como você disse ali, um atacando, outro não. Mas o primeiro tempo do Atlético foi uma covardia absurda. Exatamente. Eu tô tirando o desempenho que foi pífio, principalmente nesse primeiro tempo, time abdicando de ataque. Eu tô tirando tudo isso, eu estou analisando só o resultado. Vamos supor aqui que não viu o jogo e você pega ali 3-1 pro Santos. Você pensa, não, resultado normal pela campanha que o Atlético faz, por tudo. Mas assim, agora tem a obrigação, não sei nem obrigação, se é o peso, mas de ganhar em casa do São Paulo, né? O São Paulo vem de uma fase ruim e para você fechar essa parada da Copa América com uma vitória em casa, aí realmente é para dar moral, é para você se manter ali no G4 e pensar depois. Apoio da torcida. 9 pontos. Ô, pessoal, só um detalhe aqui ainda sobre o jogo de ontem do Atlético. É que não dá pra não escalar o Alejandro, né? Nesse jogo, eu até entendo o Rodrigo Santana ter escalado o Ricardo Oliveira ontem, eu também faria o mesmo. Eu já falei que não. Aquele negócio da lei do ex, que pode funcionar, o cara querer mostrar serviço contra o ex-clube e tal. Mas agora já deu certo, né? Quando ele foi tirado do jogo e o Alejandro entrou, a câmera teve um momento que mostrou ele
discutindo entre aspas. Ele e Ricardo Oliveira. Com o Rodrigo Santana, Ricardo Oliveira e Rodrigo Santana, e falando sobre, eu tava fazendo um trabalho sujo e tal, que o Alejandro também faz quando tá em campo. E a bola realmente tá batendo no Alejandro e tá entrando, e aí não vai nenhum demérito, não. É porque ele tá no lugar certo, na hora certa, o oportunismo do garoto. Não dá pra não escalar, por exemplo, contra o São Paulo. Acho que tem que botar o moleque pra jogar. O moleque tá numa fase iluminada, e lá no Fluminense os caras estão bancando o João Pedro. Então por que o Fluminense pode bancar o João Pedro, o Santos pode bancar outros garotos, e aqui no Atlético existe essa resistência com o Alejandro? Mas tem uma explicação, né? Escala. O Fluminense não tem outro. É por necessidade. Não, mas aí que tá, mas o Atlético tem, mas não tá bem, então põe no banco, né? Sim. Eu acho até que ele vai jogar quinta-feira. Até ontem eu até postei uma mensagem no Twitter, porque eu acho que o Rodrigo Santana precisa até preservar o Ricardo Oliveira num momento como esse. Você vai colocar, eu sei da importância por vezes de você dar sequência e o cara recuperar o bom futebol. Mas se o reserva tá entrando e resolvendo, põe o reserva pra jogar. Até porque se você continuar nessa coisa da lei do ex, contra o São Paulo também é outra ex, porque o Ricardo Oliveira jogou lá. Exatamente. Mas é aquela coisa de oportunidade, situação. Ontem falei no meio de campo, ontem falei lá no meio de campo no programa da Rede Minas, que eu entendo essa transição onde o Rodrigo Santana mostra para o titular, mostra para o Alejandro, mostra para a imprensa e para ele mesmo, que o jogador mais experiente, aquele mais tarimbado, em jogos mais decisivos e pesados, está entrando, só que não está funcionando. O que ele faz? Durante o jogo, ele coloca o moleque. E o moleque vai provando para toda essa lista que eu falei aqui, pro Ricardo Oliveira, pro Alejandro, para ele, para a imprensa, para os torcedores, o Alejandro dá uma seta natural e passa. Essa transição é a melhor transição, mas desde que ela exista. Existe um limite para ela acontecer. Não pode ficar assim. Agora é sempre o Ricardo Oliveira de titular e o Alejandro vai entrando. O Alejandro marcou gol, vamos fazer de novo? Ricardo Oliveira de titular e o Alejandro vai entrando. Ele marcou gol, vamos de novo? Não, essa transição é ótima que exista, mas ela vai chegando no limite. Por exemplo, testa o menino num jogo grande. Tem que ter a transição inversa. Desde o jogo, eu tinha uma resistência. Eu achava que o Ricardo Oliveira tinha que ser o titular mesmo, mas desde o jogo contra o Lacaleira aqui, eu venho pedindo o Alejandro como titular, que ele tenha uma continuidade. E tem que ter uma transição inversa também, CJ. Se o momento é do Alejandro, por que não o Alejandro começar? E no segundo tempo, uma chance pro Ricardo Oliveira, se o Alejandro não marcar o gol. E olha, Ricardo Oliveira, se alguém te falou que você estava fazendo só o trabalho sujo ontem, mentiram, viu? Mentiram! Porque não era, não. Esse vídeo, aliás, ontem eu postei no meu Twitter, o melhor vídeo pra fechar o domingo, 9 de junho, foi esse aí. Mentiram, viu? Aquela camisa do Agostinho Carrara.